lá, de volta com o artigo 129 para falarmos dos parágrafos do artigo 129. No vídeo passado, nós estudamos do inciso 1º até o inciso 9º, percorremos as funções institucionais do Ministério Público previstas no artigo 129 da Constituição. Agora, o que temos nos parágrafos do artigo? Vejam só. Parágrafo 1º, uma questão natural, tá? A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas nesse artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo disposto nessa lei, nessa Constituição, desculpe, e na lei, tá? Então é o seguinte, ó, a ação do MP não prejudica a ação daquele que também foi individualmente lesado. A ação de um não prejudica a ação do outro. Imagine a seguinte situação, ó. Eu tenho um sítio, tá? Então tá aqui o terreno do meu sítio. E, né, as margens do terreno do meu sítio aqui, ó, passa um rio, tá? Então aqui eu tenho, né, imagine que isso aqui seja um rio. E aqui existe uma mineradora. E aí a mineradora, tá? Ela deixa escapar resíduos altamente tóxicos que contaminam o rio e que inclusive contaminam parte do terreno do meu sítio, tá? Então percebam aqui o seguinte, ó, eu, enquanto proprietário do sítio, não fui individualmente lesado, posso entrar na justiça contra a mineradora? Posso. O meio ambiente não foi lesado? Peraí, se eu tenho ali, né, um vazamento de resíduos tóxicos, desculpe, né, em um rio, tá? Naturalmente eu tenho uma grave lesão ao meio ambiente. Quem que vai agir? O Ministério Público, ingressando com uma ação civil pública. A ação civil pública do MP não impede a minha ação individual contra a mineradora e vice-versa. A minha ação não prejudica também a ação do Ministério Público, tá? Por isso que nós temos aí a regra do parágrafo 1º, uma situação óbvia, né? Se eu tenho ali uma lesão ou ameaça de lesão a direito individual, aquele individualmente lesado provoca o Poder Judiciário. Se eu tenho uma lesão ou ameaça de lesão ao interesse da sociedade, o Ministério Público está legitimado a agir. A ação de um não prejudica a ação do outro, tá? Parágrafo 2º. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Podem marcar, salvo autorização do chefe da instituição. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, óbvio, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. O importante aqui é vocês fazerem um comparativo entre o artigo 93, inciso 7º, tá, versus o artigo 129, artigo 129, parágrafo 3º. Por quê? Lá no âmbito do Poder Judiciário, da magistratura, o juiz também tem que morar na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal. É um órgão colegiado. Um membro do Ministério Público também tem que morar no respectivo local de atuação, também tem que morar na respectiva comarca, salvo autorização do chefe da instituição. Aqui é uma decisão de uma única pessoa, o chefe, o procurador-geral, o respectivo procurador-geral. Aqui é uma decisão colegiada, tá? Não posso afirmar que é uma decisão do presidente do tribunal. É uma atribuição do tribunal autorizar que o juiz resida fora da localidade de atuação. E é uma atribuição do procurador-geral, do respectivo procurador-geral, autorizar que o membro do Ministério Público possa morar em uma localidade diferente daquela onde ele atua, tá? Então não se esqueçam desse detalhe aí, façam o respectivo comparativo, isso pode ser objeto de uma questão de concurso, tá? Parágrafo 3º. Ingresso na carreira do Ministério Público. Como que vai ser o concurso? Mesma regra existente no âmbito, tá, do Poder Judiciário, no âmbito da magistratura. O que temos aqui, ó, parágrafo 3º. Ingresso na carreira do Ministério Público, o ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica e observando-se nas nomeações a ordem de classificação, tá? Então, atenção! O que é preciso ser observado aqui? As mesmas coisas que nós observamos no âmbito da magistratura. O concurso é um concurso de provas e títulos.
obrigatoriamente tem que ter a prova de títulos, tá? Além disso, tem a participação da OAB. E apesar do parágrafo 3º não falar, em todas as fases, tá? Então a participação da OAB acompanhando o concurso em todas as fases do concurso. E eu vou exigir no mínimo 3 anos de atividade jurídica, né, e observar ali nas nomeações, obviamente, a ordem de classificação, tá? Então eu tenho que observar o seguinte: provas e títulos, participação da OAB em todas as fases e no mínimo 3 anos de atividade jurídica. São 3 questões principais, importantes aqui no parágrafo 3º do artigo 129. Né? As 3 questões que nós já vimos também no ingresso da carreira da magistratura. Lembrando que o cargo inicial na magistratura é juiz substituto. E aqui vai ser o cargo inicial da respectiva carreira, no âmbito de cada lei que organiza o Ministério Público. No âmbito do MPU, por exemplo, o cargo inicial do Ministério Público Federal é o cargo de Procurador da República. No âmbito de um Estado, é promotor de justiça substituto e assim por diante, tá? O importante é perceber que para fazer o concurso, para o ingresso na carreira, eu tenho que ter aí um concurso de provas e títulos com a participação da OAB em todas as fases e vou exigir no mínimo do bacharel em Direito ali 3 anos de atividade jurídica. A partir da formatura, ele tem que ter ali no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Professor, esse prazo de 3 anos, ele tem que ser observado quando? É na posse? É na inscrição definitiva? Toda hora os conselhos modificam isso. Tanto o Conselho Nacional de Justiça e principalmente o Conselho Nacional do Ministério Público. Atualmente, o que está em vigor no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público é que os 3 anos precisam ser apresentados na posse, tá? Eu preciso apresentar os 3 anos de atividade jurídica na posse, mas isso é constantemente alterado pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Então, em termos constitucionais, eles não podem perguntar isso, extrapola a Constituição. Agora, se o seu concurso, tá, tiver legislação aplicada ao MPU, aí sim é importante ter essa informação. Então, atualmente, eu tenho que apresentar os 3 anos de atividade jurídica no âmbito do Ministério Público, quando dá posse no cargo de promotor de justiça substituto, de procurador da República, procurador do trabalho e assim por diante, tá? Então, eu tenho que observar que isso varia aí, né, conforme a interpretação do próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Constitucionalmente, em uma questão de direito constitucional, provas e títulos, participação da OAB em todas as fases e exigência de no mínimo 3 anos de atividade jurídica do respectivo candidato, tá? A partir da formatura tem que ter pelo menos 3 anos de atividade jurídica. O que é atividade jurídica? Aquela atividade privativa de bacharel em direito. É tão somente a advocacia? Não, tá? Eu posso ser delegado de polícia. Para ser delegado de polícia tem que ser bacharel em direito. Então 3 anos como delegado de polícia, 3 anos de atividade jurídica. Eu posso fazer concurso para analista processual do Ministério Público da União, um cargo privativo de bacharel em Direito dentro da estrutura do Ministério Público da União. Então, 3 anos como analista processual do MPU, 3 anos de atividade jurídica, tá? Afirmar que é só advocacia, somente advocacia, é uma afirmativa incorreta. Eu já chamei a atenção disso para vocês lá no artigo 93, inciso 1º. Parágrafo 4º. Aplica-se aos membros do Ministério Público, no que couber, o disposto no artigo 93. Então, todos aqueles princípios, todas aquelas questões referentes à organização, promoção na carreira, que nós estudamos no artigo 93, eu aplico também aos membros do Ministério Público, tá? Então, como que é a promoção na carreira do membro do MP? Entrância por entrância, ora por antiguidade, ora por merecimento. Então, as mesmas regras que nós estudamos no artigo 93, né? Claro aí, né? Observadas as devidas adaptações, valem também para o Ministério Público. Aplica-se subsidiariamente ao Ministério Público as regras do artigo 93 da Constituição. E por fim, parágrafo 5º, tá? Nem precisava, porque o 4º já equiparou o 93, né? A observância do artigo 93, mas o parágrafo 5º deixa bem claro o seguinte, ó: a distribuição de processos do Ministério Público será imediata, assim como no Judiciário. A distribuição de processos no Poder Judiciário, em qualquer das instâncias do Poder Judiciário, será imediata. A distribuição de processos também no Ministério Público precisa ser imediata, ok? Não se esqueçam
dessa regra do parágrafo 5º do artigo 129, tá? Mas o mais importante aqui realmente é o parágrafo 2º, o comparativo do artigo 93, inciso 7º com o parágrafo 3º do 129. Aliás, desculpe, né? Coloquei parágrafo 3º aqui, ó, é parágrafo 2º, tá? Parágrafo 2º, corrigindo aqui, ó, comparativo do 93, inciso 7º com o 129, parágrafo 2º, e o parágrafo 3º, que fala a respeito do concurso, são as questões mais importantes. A maioria das vezes a gente encontra questões elaboradas com o parágrafo 2º ou com o parágrafo 3º do artigo 129, ok? Bem, no nosso próximo encontro, artigo 130, muita gente faz confusão, interpreta de forma incorreta o artigo 130, tá? E posteriormente falaremos também do Conselho Nacional do Ministério Público no artigo 130A. Obrigado e até o nosso próximo encontro.